when they get sounds. Boa noite a todos, graça e paz, você que nos assiste. Enfim, eu espero que você de fato esteja aproveitando essa série e considerando os ensinamentos contidos nessa série. Olhando para a minha própria vida, eu reputo como sendo de suma importância para a nossa caminhada, para a nossa jornada, entender este assunto. Quem pegou o bonde andando, nós estamos abordando, através da série Arquitetura Eterna, a ordem e os fundamentos do novo pacto. Podemos colocar aqui, Arquitetura Eterna 3. Este é o terceiro episódio. E a semana retrasada, porque a semana passada, a pastora Vanessa nos trouxe uma mensagem maravilhosa. Eu usei um termo muito forte para me referir à importância de se entender e de se compreender e também, sobretudo, aplicar a ordem e os fundamentos do novo pacto, a ordem e os fundamentos deste pacto vigente. E eu usei o termo como sendo um caso de vida ou morte. Vocês lembram disso? Ou seja, entender a ordem e os fundamentos do novo pacto é vital. É caso de vida ou morte. Porque se eu não entendo a ordem e os fundamentos do novo pacto, o que eu e você viveremos será alguma coisa parecida com a obra de Deus, mas que será religião. Ou talvez nem parecida com a obra de Deus, mas alguma coisa que a gente faz em nome de Deus, para Deus, que não tem nada a ver com Deus. Isso é sério. Ou seja, é vital a gente aprender a operar dentro de uma jurisdição, dentro de um plano diretor. E de maneira simples, a gente precisa entender que ou nós operamos dentro do plano diretor correto, ou é mera religião. Fala assim, meu irmão, religião. Religião, assim como o kardecismo, o catolicismo, o budismo e qualquer outro ismo qualquer. Essa é que é a verdade. Essa é a verdade. E infelizmente a gente vive num tempo em que tudo é dirigido por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos, ou aquilo que nos parece bom. Não, meu irmão. Pensar assim é simplesmente mortal. A igreja do Senhor tem ordem e fundamentos eternos. A igreja do Senhor tem um desenho e uma arquitetura eterna. O desenho desta igreja precisa ser executado com exatidão. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios 3, verso 10. Eu vou ler na versão NVI, está escrito assim. 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus me foi concedida, nós, como sábios construtores, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ou seja, não há liberdade para se edificar a igreja do Senhor. Eu não posso edificar a casa do Senhor, a igreja do Senhor, conforme a minha criatividade. E olha que eu tenho bastante criatividade. Eu não posso edificar a casa do Senhor em nome do Senhor, ainda que eu tenha um excelente coração, ainda que eu tenha uma boa índole. Lembra? Isso foi falado no primeiro episódio. Eu não posso fazer algo que nasceu aqui nos meus conceitos, nos meus requisitos, nos meus conceitos que eu criei daquilo que é obra de Deus. Faz sentido? Existe um desenho, existe um projeto original, existe um arquiteto na obra. E eu falo com propriedade porque eu sou arquiteto de formação, minha esposa também, pastora Vanessa também. E eu nunca fui numa obra onde o peão dissesse para o arquiteto aquilo que ele tem que fazer. Ou para o engenheiro aquilo que ele tem que fazer. Não, é o contrário.
Não tem jeito. São eles que seguem a planta do arquiteto. E o arquiteto é Deus. E esse é o ponto. A maioria de nós, a Igreja Nacional, a Igreja no mundo, não anda em verdades presentes, não considera as verdades presentes. E olha, eu não estou falando aqui por mal, nós corremos o risco, volto a dizer, de fazer o que chamamos de obra de Deus, o que na verdade pode se tornar amanhã uma Babel, uma obra nossa, uma obra humana. Lembram-se dos pactos? Lembram do primeiro pacto? O pacto edênico, depois o adâmico, pacto mosaico, o pacto abraâmico, pacto davídico. Não, tem o pacto noético, esquecemos o pacto noético. O velho pacto, o novo pacto. Enfim, você lembra um dos desenhos que Deus deu para Noé? Era um tempo específico. Lembram-se? Era um pacto. Deus estabeleceu um pacto com um homem no tempo de Noé. E Noé tinha que construir uma arca. E a arca era o símbolo profético da igreja. Um lugar onde a família de Noé entraria e todos eles seriam salvos. E o mundo inteiro estava corrompido e o Deus viu então aquela família e falou, olha, eu vou salvar a humanidade. E eu tenho então um desenho para você, Noé. Você tem que seguir esse desenho. E este desenho, ele é exato. Você tem que seguir exatamente aquilo que eu vou lhe confiar. Não foi assim que aconteceu? E aí então, Deus deu para Noé, num tempo onde nunca havia chovido, a planta de um barco. Bom, podia construir, né, um templo, uma casa, sei lá, mas um barco. E Noé, então, ele segue exatamente a arquitetura, o projeto, o tipo de madeira, as medidas exatas, os detalhes, o tipo da impermeabilização, ele é exato. Porque se ele não fosse exato, tinha dado ruim. Aquele era o desenho, a arquitetura, para um pacto vigente naquele tempo presente. Um pouco mais para frente, num outro Kairos, Deus tinha também um plano para o homem. E aí ele chama Moisés. E ele entrega também para Moisés uma arquitetura, um plano, um projeto. Você acha que, de repente, Moisés não poderia assim ter falado assim para Deus, escuta, Deus, é o seguinte, a arca não deu certo, eu também quero fazer um barco. Ele poderia ter falado. Mas era um outro pacto, era um outro tempo, era uma outra verdade presente, era um outro povo, uma outra cultura. Então era um outro desenho. Era um desenho agora de um tabernáculo, que também era símbolo profético da igreja. E aí Deus entrega tudo desenhadinho, perfeito, tudo detalhado, medidas, cores, objetos, e tudo deveria seguir exatamente o desenho de Deus. E os desenhos do templo que Moisés recebeu e que o seu filho Salomão construiu, não tinha nada a ver com o que Noé fez. Porque era um outro pacto, era uma outra jurisdição, de uma outra ordem, de outros fundamentos, de outras verdades presentes. Mas eram ambos homens de Deus, que estavam fazendo a obra de Deus. Sim ou não? E hoje nós somos filhos de Deus, homens de Deus, fazendo a obra de Deus. Será que eu não posso hoje fazer uma arca, fazer um templo? Enfim, eu preciso saber qual é o desenho para hoje. Sim ou não? Assim como esses homens precisaram saber com exatidão qual era o desenho que eles tinham que obedecer naquele Kairos, naquele tempo. Nós aprendemos, e eu insisto, você que está aqui,
que não ouviu a mensagem número 2, ou não ouviu a mensagem número 1, assista para que você compreenda e entenda. Dentro de um pacto eterno, dentro da timeline da história da igreja, da história da humanidade, Deus tem um único pacto com o homem, o pacto eterno. E dentro deste pacto eterno, Deus tem alguns pactos onde Ele revelou a sua verdade de maneira progressiva, através de verdades presentes. E então, Deus foi revelando a sua vontade, dentro de um propósito eterno, de um pacto eterno. Vocês lembram disso? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque hoje eu quero falar um pouco mais sobre revelação progressiva. E é muito importante a gente entender de fato o que é revelação progressiva, a fim de que a gente não faça algo fora do desenho original, a fim de que nós não nos vejamos, não por mal, ou até por mal em alguns casos, amarrados, escravizados, fazendo algo em nome de Deus, para Deus, com um excelente coração, com toda a energia, despendendo de todo o recurso, fora do desenho de Deus. Isso é terrível. Eu sinto que Deus quer reforçar a questão da revelação progressiva. Por quê? Porque Deus falou e Deus segue falando. Fala assim, meu irmão, Deus continua falando. E o homem segue fazendo religião. E o homem segue fazendo fogo estranho. Segue oferecendo fogo estranho. Segue fazendo pirotecnia. Ele segue fazendo pirotecnia gospel. Ele segue oferecendo manjares nas mesas para consumidores. E o Espírito continua dizendo, ouça o que eu digo às igrejas. Por quê? O que nós ouvimos tanto nos outros 2 episódios? Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo o que Ele está falando hoje. Nós estamos olhando sob um ponto de vista macro e raso, atentando para verdades bíblicas, mas não para verdades presentes. Quem está entendendo? Talvez para você que pegou o bonde andando, não entenda agora de primeira. Talvez no final dessa mensagem, você entenda. Mas você vai precisar ouvir as 2 outras mensagens. Deus segue falando. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso é importante a gente distinguir as verdades bíblicas de verdades presentes. Porque aquilo que era verdade bíblica para Noé, era verdade bíblica para Noé, é verdade bíblica para nós, é verdade bíblica para Salomão, é verdade bíblica para Davi, é verdade bíblica para Abraão, é verdade bíblica para qualquer filho de Deus. Agora, aquilo que era verdade presente para Noé, não é verdade presente para mim. O que era verdade presente para Abraão, não é verdade presente para você. O que era verdade presente para Salomão, não é verdade presente para mim, porque Deus não me mandou edificar um templo, mas mandou Salomão edificar um templo. Faz sentido? Isso está bem claro. Verdade presente e verdade bíblica, ok? Eu preciso avançar com isso. Então eu preciso aplicar em tudo aquilo que Deus está falando hoje, um filtro do novo pacto, para remover essa escama de religiosidade promovida não só pelo príncipe desse século, não só por Satanás, mas pela própria igreja. Pela própria igreja. Jesus disse assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mas a igreja entende isso como, pare de sofrer. Já ouviu esse slogan? Pare de sofrer. Deve ter em algum muro perto de você. Isso é religião. Jesus nunca ofereceu nada para você parar de sofrer. Ele disse, você terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Isso é a religião que te vende. Isso é uma mentira, um engodo. O convite de Jesus
era apenas um convite. E ele te deu o livre-arbítrio para você dizer sim ou não. Era um mero convite para você dizer para ele. E ele o fez de maneira cavalheira. Ele te sugeriu que você renunciasse à sua vida ou não. Você quer vir comigo? Quer? Quer mesmo? Você quer me seguir? Então, tome a sua cruz e me segue. Tem um preço. Tem um preço. Ele nunca nos enganou. Ele nunca disse que seria fácil. Sim ou não? O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é: ei, você quer alívio? Você quer alívio? Eu tenho alívio para você. Essa vida aí, que você vive, essa vida bios, essa vida anástrofe, essa vida que você vive na carne, essa vida que você vive aí nos lombos de Adão, cuja natureza foi destituída da glória, caída em Adão. Essa vida aí você não aguenta viver. Essa vida não te serve. Agora, faz o seguinte. Renuncia a essa vida aí, troca comigo, dá essa vida sua aí, renuncia a ela e deixa eu te dar uma outra vida, não uma vida melhorada, mas a minha vida, uma nova vida. É uma outra vida, é uma nova vida. Não é uma vida melhorada, é uma nova vida, é a dele, é diferente. Então a religião continua oferecendo uma vida melhorada. Não, Jesus não ofereceu uma vida melhorada. Jesus ofereceu a vida dele. Mas para isso, nós precisamos renunciar à nossa. Esse é o ponto. Ninguém quer morrer. Ninguém quer renunciar à nossa vida. Ninguém. E ninguém quer pregar esse tipo de mensagem. Ai, Jesus... Mas ele não tem floreios. E ele fala sem subterfúgios. Ele diz assim: ei, vocês não vão aguentar viver essa vida. Eu tenho uma outra vida para vocês. Eu tenho a vida Zoe, a vida de Deus. Agora, não é uma vida biológica, uma vida... como a vida de uma planta ou a vida de um animal. Não, é a vida de Deus. É o Cristo em nós, dentro de nós. É muito diferente, quem está entendendo? Não é uma vida melhorada pela religião, não é o velho homem maquiado, não é um facelift no velho Adão. Não é um upgrade no Adão. É uma nova vida, é a vida de Cristo em nós. Faz sentido isso? É como Paulo disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo é diferente, tudo mudou, tudo, absolutamente tudo. Deixa eu te dar um exemplo, que uma vez eu ouvi do apóstolo Luiz Hermínio, e eu acho que vai te ajudar, porque me ajudou muito. Imagine 2 folhas de sulfite intactas, ok? 2 folhas de sulfite intactas. E aí você pega uma dessas folhas de sulfite intactas e você amassa ela, o máximo que você puder, até você fazer uma bola com ela. E amasse o máximo que você puder. Em seguida você pega essa folha que você amassou e com o máximo de zelo e cuidado e empenho que você puder, você tente desamassar ela. Estica ela. Com todo o seu carinho, com todo o seu cuidado. E coloque uma do lado da outra. O resultado é simples. A folha intacta é o homem antes da queda, o homem original. Perfeito. E a folha amassada é o homem maculado pelo pecado. Mas qual é a moral da história? O problema é a religião. É a igreja que quer pegar o papel amassado e esticar esse papel amassado até que ele se aproxime do estado original. Ele nunca vai chegar ao estado original. A religião tenta esticar, desamassar, nem que você pegue um bom ferro de passar,
para tentar esticar aquela folha, ela nunca, jamais vai voltar ao estado original. É isso que a religião faz. Ela está sempre tentando desamassar, desenrugar, ou esticar essa velha natureza para ver se ela volta ao padrão original. Meu irmão, é impossível. É impossível. Vocês lembram que nós falamos, acho que foi na primeira vez, no primeiro episódio? Adão não tem negócio com Adão. Adão precisa morrer. Adão precisa morrer. E não por mal. E a grande maioria não por mal. A religião vai tentando desamassar, vai tentando dar um jeito em Adão, desenrugar, esticar essa velha natureza. Por isso a igreja vive gastando energia, corrigindo comportamentos. Está errado. Porque se a nossa velha natureza já foi julgada na cruz e agora eu tenho uma nova natureza em Cristo, e eu tenho uma nova mente, a mente de Cristo, eu preciso dar uma ordem. Eu preciso decidir viver agora nesta nova natureza. Existe um processo, sim, existe um processo. Mas eu não posso permitir que o velho homem agora domine uma natureza que já foi julgada. Então, ou eu vou para a cruz, morro, nasço de novo, recebo uma nova natureza, a fim de que a velha já não me domine mais, já não me governe mais. Ou então, eu fico dentro da igreja, vivendo religião, tentando domesticar um Adão indomesticável. É impossível desamassar a folha, irmão. Adão tem que morrer. Quem está aqui comigo? E a igreja, então, vai construindo esse monstro chamado religião e constrói em torno dela um holograma virtual, tentando tornar este Adão um bom homem. Não! A igreja tem um desenho, e o desenho é Cristo. Não é um Adão melhorado. Não é. Um holograma não nos serve. Os símbolos, tipos e sombras eram substância de uma essência e realidade que hoje é Cristo. Aquilo era um holograma. Cristo é a minha realidade. O que a igreja precisa manifestar é o caráter do Rei que hoje habita em nós. Quem está aqui? Mas a religião está tentando aprimorar um Adão. Não! Chega disso. Na verdade, a gente está tentando fazer uma cirurgia plástica nesse Adão que Deus já sepultou. Nós precisamos sepultar Adão. Quem está aqui? Por isso a gente precisa entender a vigência desse novo pacto, porque senão a gente fica negociando com a carne, fica tentando corrigir, sabe? Não, amigo, é o seguinte, você precisa morrer. Entregue a sua vida para Jesus. Você precisa parar com esse comportamento. Ah, mas eu não consigo, é porque você está vivo. Não, enquanto você estiver vivo, eu não posso fazer nada por você, nem Jesus pode. A partir do momento que você entregar a sua vida e você morrer para a sua vida, e você receber uma nova natureza, meu irmão, manifestar Cristo será algo natural. E aí, como nós falávamos semana passada, vir à igreja, levantar os braços, adorar, glorificar, ofertar, salmodiar, cantar novos cânticos, exaltar, pular, glorificar o nome dEle, será algo natural, corriqueiro, não apenas no templo, mas em todo lugar, em todo tempo. Nós somos a igreja do Senhor. Algo natural, corriqueiro, acontecendo dia a dia, a vida real se manifestando naturalmente. Uma natureza se expressando naturalmente. Quem está aqui? Portanto, hoje nós precisamos entender que nós estamos definidos. Nós não estamos mais tentando melhorar uma velha natureza. Nós estamos fazendo crescer uma nova natureza.
crescer uma igreja, crescer uma natureza, crescermos em estatura de Cristo, crescermos no conhecimento de Cristo, crescermos nele, que já habita em nós. Só o Eric ficou feliz com isso. Crescer numa nova natureza, não melhorar uma velha. É um novo pacto, uma nova ordem com novos fundamentos. Eu não tenho parte com esta velha jurisdição. Eu não tenho parte, é por isso que a gente vê pastores, mestres, quebrando igrejas, fazendo lambanças de todo tipo de adultério, de perversão. Por quê? Porque é a manifestação de uma velha natureza. Profundos conhecedores bíblicos. Zero conhecedores de verdades presentes. É por isso que o diabo adora fomentar o conhecimento humano, o hedonismo, o intelectualismo. Mas o diabo odeia a revelação. Revelação ele odeia. Quem está entendendo? Deus continua pregando a mesma mensagem. Arrependam-se. Arrependam-se. Ele está voltando e a mensagem continua sendo a mesma. Arrependam-se. Arrependam-se. Em 2021, arrependam-se. Para nascer de novo. Arrependam-se. Deus está quebrando esses cativeiros mentais de religiosidade, para fazer com que a igreja da última hora se movimente com ousadia e com precisão. A igreja, de maneira geral, ainda sofre com uma síndrome de Jerusalém. Síndrome de Jerusalém. Quem lembram dos apóstolos originais que estavam em transição de mentalidade? Vocês lembram? Só o Ale lembrou lá atrás. E a D também. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Os apóstolos originais, cujas colunas e os pilares eram Pedro, João e Tiago, estavam ali em Jerusalém, estabelecendo os fundamentos da igreja. E isso fica muito claro quando a gente vê os outros dois episódios. E é interessante como a gente olha para tanta coisa. E eu mesmo estou sendo moído, e eu fiz um meia-culpa para vocês a semana retrasada, com o que diz respeito ao óleo de unção. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, porque a gente aprende coisas sobre uma lente religiosa e conceitos religiosos, porque os nossos pais aprenderam assim, nós aprendemos assim, e nós ensinamos assim, o que é pior. E aí a gente vai perpetuando a religião. Esse é um câncer que está dentro da igreja. É este paradigma que nós temos que quebrar hoje. É isso que Deus está tentando vencer dentro da igreja hoje. Porque hoje nós vemos um grande empoderamento das mídias. Muitos jovens, muitas pessoas cheios de conhecimento, por conta do Deus Google, né? Hoje, tudo numa dedada, né? Numa gugada ali, você já sabe tudo. Homens sem cicatrizes, sem jornada, sem história. Esse é um outro assunto. Quero falar um pouco da síndrome de Jerusalém, dos apóstolos originais que estavam numa transição de mentalidade. E aí eu quero falar de Pedro, e eu falei de Pedro outro dia. Vamos falar um pouquinho desse homem. Quem era esse gigante da fé? Pedro. Pedro, cujo nome era Rocha. E ele de fato era uma rocha, ele tinha essa característica. Homem sobre o qual Jesus fundamentaria a sua igreja. Homem de fé poderoso. Ressuscitou Dorca. Por onde passava a sua sombra curava. Pregava e num só dia 3.000 homens se convertiam, fora homens e mulheres. Pedro era um cara poderoso. Pedro era um estrondo, um colosso, um gigante. Pedro era um general da fé. Pedro era monstruoso. Pedro era alguém acima de qualquer suspeita. Sim ou não?
Pedro era um homem acima de qualquer dúvida. Pedro estava no auge das suas realizações e dos seus milagres. Mas de repente, ele se depara com Paulo. E Paulo o confronta publicamente de maneira severa em Gálatas, dizendo: você não está andando na verdade. O quê? Como é que é? Eu imagino a galera de Pedro, né? Como assim, Pedrão? Nem dá ouvido para esse cara. Aliás, eu ouvi falar cada coisa desse cara. Esse cara tem um passado obscuro, hein? Esse cara aí tem umas conversas dele. Eu até ouvi falar que ele perseguia umas denominações. Uns irmãos aí, meu Deus do céu. Esse cara aí é 13, hein? Pedrão, você é o cara. Olha aí o teu sucesso nas redes sociais. Olha aí os teus likes. Pedrão, você está bombando, Pedrão. Pedrão, você é conhecido em todos os cantos. Pedro, você é o cara. Pedro, não dá bola para ele, Pedrão. Gálatas 2,14. Eu vou ler na versão King James. Olha só o que Paulo diz para ele. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Você está de brincadeira? Pedrão, Paulo, como é que você faz uma coisa dessa, amigo? Rapaz. Do ponto de vista espiritual, Pedro estava bombando mesmo. Pedro era um homem poderoso. Pedro era um homem cheio do Espírito. Ou alguém tem dúvida disso? No entanto, Pedro estava numa transição. No entanto, Pedro estava... É difícil dizer isso para alguns, né? Mas vocês estão me entendendo. Ele estava numa transição de mentalidade e transicionando de uma velha ordem para uma nova ordem. Pedro ainda carregava uma mentalidade levítica, arônica, uma bagagem mental judaica. E aí ele dizia assim, olha, não só Pedro, todos de Jerusalém, todos os apóstolos de Jerusalém, cujos eles eram as colunas. Olha, os gentios, ou seja, não eram os judeus, os gentios estão se convertendo a Cristo, mas eles precisam se circuncidar. E Paulo disse assim, Pedro, você está maluco? Pedro, isso é a religião, isso era lá para os judeus, esses caras não são judeus. Isso era um pacto, uma verdade presente para um outro pacto, para um outro tempo, não para eles, não para nós. Embora Jesus tenha sido circuncidado porque era judeu, embora Jesus tenha sido batizado para que toda a lei fosse cumprida nele, mas no novo pacto, a circuncisão não é fora no prepúcio, é no coração. É no coração. E Paulo confronta ele. Confronta Pedro. Meu irmão, deu um bafafá. E aí você vai ver em Atos 15. Houve um concílio, uma grande reunião. Onde, praticamente Atos 15 inteiro. E graças a Deus, pelo Espírito, aqueles homens transicionaram de mentalidade e entenderam que Paulo tinha razão. Paulo tinha razão. Eles estavam ainda carregados dos velhos rudimentos da religião judaica. Lembrem-se, Deus não deu religião para o homem. Deus não deu o judaísmo para o homem. Deus deu instrução. Quem está aqui? Quem está feliz? Pedro,
você não está andando na verdade. Como assim? Você não está andando na verdade, Pedro. Romanos 2, 28 e 29. Está escrito assim: portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico, ou seja, no prepúcio. 29. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo está dizendo assim para ele: Pedro, isso foi ontem, Pedro. Pedro, ontem era a lei. Hoje, neste pacto, não tem sentido. Pedro, ontem era mandamento exterior, hoje é no coração. Pedro, esta é uma verdade para um outro povo, para um outro tempo, é uma outra jurisdição, um outro plano diretor. Pedro, nós estamos agora num outro pacto. Num outro pacto. E Paulo estava tão imbuído de fazê-los entender e compreender algumas coisas, porque Paulo via que ainda eles estavam imersos em rudimentos do judaísmo. Vide Tiago, e nós vamos falar um pouco sobre Tiago. Mas, naquele momento, Paulo estava trazendo para eles um despertamento, uma provocação no espírito, para que eles começassem a compreender as mudanças legais dos efeitos deste novo pacto. Uau! Isso é importantíssimo. Paulo estava ali, imbuído com toda a sua força, para fazê-los entender que a revelação progressiva dentro daquele tempo traria uma verdade presente que os livraria desta bagagem mental do judaísmo. Quem está entendendo? Olha só o que está escrito em Efésios 3, de 8 a 11. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que Deus, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus. Presta atenção, olha o que está escrito. Que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, Deus está revelando progressivamente. Você está compreendendo? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o pacto eterno, propósito eterno de Deus realizado, que se consumaria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Paulo estava ali desconstruindo essa mentalidade da primeira igreja. Meu irmão, isso é sério, é complicado. É complicado ter que reprogramar a mente. E você vai ver, porque a gente vai passar por isso hoje. Lembra o que aconteceu conosco no segundo episódio? Falando sobre datas. Teve gente que saiu meio triste daqui, né? Até meio depressiva, né? Vou ter que assassinar o Papai Noel. Vou ter que cozinhar o coelho da Páscoa. O fato é que a gente está cheio de ídolo dentro da igreja, gente. Muito de loucura. Ai, Senhor, vamos lá, deixa eu passar isso aqui. E para variar, o que aconteceu? Quando Paulo começou a trazer um novo entendimento acerca de uma verdade presente. Treta, né? Como assim? Quem é esse Paulo? Como assim? Agora eu te pergunto, adivinha, quem é que começou a pegar no pé de Paulo? Como assim? Como assim? Como assim? Você está falando de Pedro e tal? Adivinha? Não, adivinha. Quem é que começou a tretar com Paulo? Hã? Não. Uma classe de pessoas. Adivinha? Não, adivinhar não pode. Quem? Ah, a pastora Vanessa é muito inteligente. Os fariseus, os mestres.
eles, né? São sempre eles, são sempre os zelosos da lei. Olha, esse Paulo ensina contra Moisés, contra a circuncisão, não. Contra o templo, não. Ele não está falando contra nada, ele está falando a favor da verdade de Cristo. Não é contra, é a favor. Quem está entendendo? Mais os zelosos, mais os mestres que têm a detenção da verdade, então eles tinham que intervir. Ele não está falando nada contra. Abaixa só mais um pouquinho, filho, para mim. Está muito alto o meu retorno aqui. Enfim, vamos falar um pouco daquela questão que eu falei do óleo, que é uma questão, talvez tenha ficado um pouco, é uma questão um pouco estranha, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa passar sobre o filtro do novo pacto para que a gente entenda bem e a gente não corra o risco aqui de estar criando dúvidas para quem não está nos ouvindo, seja aqui ou seja do outro lado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 14. Nós falamos de uma maneira bem rápida no episódio 2, eu acho, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Tiago 5,14 está escrito assim: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos entender aquilo que Deus nos falou a semana passada, semana retrasada, e aquilo que Deus está nos falando de maneira mais enfática, vai nos falar de maneira mais enfática hoje, agora. Esse texto é polêmico porque a gente precisa compreender sob a luz do novo pacto. E eu preciso considerar, e todo o texto deve ser assim, mas sobretudo esse, porque eu estou falando desse, e eu estou falando de um assunto que talvez cause polêmica, eu preciso considerar todo o contexto. Quem falou? Qual é a história por trás? O contexto cultural, o contexto político, o contexto social, mas sobretudo guarde isso. Quem falou? Para quem falou? Quando falou e por que falou. Amém? Eu vou repetir. Quem falou, para quem falou, quando falou e por que falou. Se a gente quiser interpretar bem, eu preciso considerar minimamente todo o contexto, ok? Porque o que Tiago está dizendo assim, olha, se alguém está doente, chame os presbíteros, unja com óleo e ore. Se ele está dizendo, chame os presbíteros, então ele está dizendo que é só os presbíteros. Se você for na etimologia da palavra presbíteros, em outras traduções, você vai ler também anciãos. Então ele está dizendo que somente os anciãos podem orar uns pelos outros. Ok? É o que está escrito. Os presbíteros e os anciãos é que devem orar uns pelos outros. É o que está escrito. Mas no novo pacto, não é isso que Deus nos disse. Pô, mas peraí, Tiago está aqui falando no novo pacto. Mas Tiago estava numa transição também, assim como aqueles de Jerusalém. E aí eu quero explicar para você como se deu essa transição. Pastor, que papo é esse? Vamos lá. Sabe qual foi a primeira carta escrita para a igreja? Antes das epístolas de Paulo, antes dos evangelhos, sabe qual foi a primeira carta escrita para a igreja? Tiago. 60 AC, DC. 60 anos depois de Cristo. Tiago, a primeira carta para a igreja. Vamos lá entender. Põe aí na tela para mim, Tiago 1:1. Veja que interessante quando a gente olha a fonte primária e os receptores primários. Olha o que está escrito assim, vamos ver lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Para quem que ele escreveu?
Hã? Camila, de que tribo que você é, filha? Hã? Bom, o Léo, eu sei que ele é da tribo dos corintianos, né? Misericórdia. De que tribo que você é, irmão? Nós não somos de tribo nenhuma. Então essa carta não é para nós? Eu não sou ancião, eu não sou presbítero, então eu não posso orar? Então, peraí. Que contexto que Tiago está falando? Para quem ele está falando? Vamos entender. Essa carta é para mim e para você. Tiago ainda estava falando debaixo de uma mentalidade levítica e arônica. Debaixo de uma mentalidade e de uma bagagem mental judaica. Então ele estava falando, sim, para os judeus, mas agora para os judeus convertidos à fé de Cristo. Então ele falava debaixo de uma linguagem ainda judaica. Quem está entendendo? Nós não somos de tribo nenhuma. Ora, Tiago está falando de judeus, mas agora de judeus crentes em Jesus, convertidos à fé, que agora, circunstancialmente, por causa também da fé, eles estão dispersos geograficamente. Porque se eu olhar para o texto, essa carta não é para mim. Mas essa carta é para mim e é para você. Quem está entendendo? Mas se eu for olhar para a carta e para o texto de Tiago 5,14, eu não posso orar. E a maioria de vocês também não pode orar, porque a maioria dessa igreja é jovem. Vamos lá. 60 anos após o nascimento de Jesus, Tiago vem sendo iluminado progressivamente no seu entendimento, mas ele ainda tem bagagem de rudimentos judaicos. E aí ele diz assim, olha, se tem algum homem doente, alguma pessoa doente, chame os anciãos, chame os presbíteros, chame-os, unja-os com óleo e eles serão curados. É isso que ele falou. Não foi isso que a gente leu? Sim ou não? Olha, se houver alguém em gravidade zero, chame os anciãos, chame os presbíteros, unjam com óleo e eles serão curados. Aqui é só se curar uma meia dúzia. O que está acontecendo aqui? Tiago, debaixo de uma mentalidade arônica, tinha ainda o quê? Ainda velhos rudimentos, ele estava ainda debaixo de uma outra ordem. Lembra da questão da hierarquia? Lembram? Se lembram? No Novo Pacto não tem hierarquia, vocês lembram disso? Mas no Velho Pacto, Deus só tinha 3 interlocutores. O rei, o sacerdote e o profeta. Vocês lembram disso? E como é que funcionava então? Era exatamente isso. Quem é que orava? Era o sacerdote. Era o sacerdote que orava. Então ele estava pensando assim, olha, só o sacerdote vai orar. São os sacerdotes que vão orar. Era uma mentalidade levítica. Quem deferia, quem decidia os assuntos e a vida do povo eram os sacerdotes, os clérigos, os religiosos, que faziam questão de manter o véu de pé, a distância do povo. Os sacerdotes, os reis, os profetas, os anciãos, eram os únicos interlocutores entre Deus e o povo. Hierarquia. Hierarquia, coisa da religião, coisa de uma outra ordem, coisa de um velho pacto. Mas no novo pacto, fala para o teu irmão, mas no novo pacto, em Jesus, Ele nos dá todo o poder, Ele nos dá todo o poder para que cada um de nós, segundo o dom que o Pai nos deu, cada um de nós ministre um ao outro.
Eu não dependo mais do sacerdote, do profeta, do rei. Não, agora eu, a igreja, você, somos o corpo profético na terra. Eu e você somos reis e sacerdotes na terra. Quem está feliz? Essa barreira caiu. No novo pacto, não há mais véu. No novo pacto, nós não estamos mais presos a esses velhos rudimentos, mas Tiago ainda tem esta velha mentalidade, então ele diz assim, olha, você não pode orar. Camila, você não pode orar. Por quê? Porque você não é sacerdote, mas no novo pacto, a Camila recebeu todo o poder, e segundo o dom específico, dentro da multiforme graça que o Pai confiou a ela, conforme o dom que ela recebeu, como ministra competente de um novo pacto, que ela atue dentro do seu chamado, servindo ao corpo e glorificando o cabeça. É muito diferente. É muito diferente. Mas está escrito em Tiago. Só os anciãos orem. Era coisa do velho pacto. Agora vai piorar. Ai, ai. Bom, deixa eu só falar aqui. 1 Pedro 4, 10, 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Agora Deus não está mais falando através de reis, profetas e sacerdotes. Deus está falando através dos filhos, através do corpo. Agora, Deus não precisa mais de um palco, de um trono, onde um homem se assente para falar ao povo. Não, agora os filhos podem subir ao palco para exercitar os dons que o Pai deu para servir ao corpo. É muito diferente. Quem está entendendo? Quem falou? Para quem falou? Quando falou? Por que falou? Isso é importante. É claro, entendam isso. Dentro de uma ordem de culto, a gente tem que entender que pessoas experientes devem orar umas pelas outras. Mas o que eu quero, e esse não é o ponto, o que eu quero é desmistificar o olhar religioso que limita a operação do dom do pequenino. Dá para entender? Deus está abalando o abalável, amém? Falando ainda do óleo de unção, o que o escritor de Hebreus falou sobre os símbolos, tipos e sombras? Seja o escritor de Hebreus, Paulo, Apolo, Silas, enfim, tem aí uma série de... Não sei porquê, mas eu gosto de achar que ele é Paulo. Mas eu não posso cravar, né? Então, amém. Mas o que o escritor de Hebreus fala sobre os símbolos, tipos e sombras? Que eles são o quê? São apenas rudimentos de uma outra ordem, não é? É isso que ele fala. Nós aprendemos que todo símbolo, sombra e tipo tinha vigência, sentido e efeito legal em um outro pacto, não no novo pacto. Lembra que ficou muito claro no episódio 2, no novo pacto não existem símbolos, ok? Não existem símbolos, ok? Ok? Então, ok. Então, se ok, ok. E eu fiz o meia-culpa também a semana retrasada. Por que Tiago, e nós lemos, e nós continuamos orando e ungindo com óleo? Se o óleo é símbolo. Pã. O óleo é o quê? Símbolo.
E é símbolo do quê? Vocês lembram? Símbolo de... Estou dando uma ajuda, teatro. Símbolo de poder, de unção. O Duzão pensou que é outra coisa. Certo? O óleo era símbolo da unção, do poder de Deus. Mas ele era símbolo, portanto não é vigente nesse pacto. Por que nós estamos ungindo com óleo as pessoas? Adriano Rente, seu sem noção, eu estou em transição, eu estou aprendendo, mas Tiago falou isso, por que nós oramos com óleo? E aí que fica pior, olha só, agora põe o verso 15 aí de Tiago 5, olha só o que ele fala. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ué, o que é que cura? O óleo ou a oração de fé? Não, me diz, Léo, me ajuda. Chama os presbíteros, chama os coroa, mete óleo nos caras, e a oração de fé que cura. Você percebe? Está cheio de religiosidade na cabeça de Tiago. Ele está em transição. Nós estamos falando de Tiago. É a primeira carta. A primeira carta dada às igrejas. É compreensível. São verdades presentes das quais ele está absorvendo. E das quais nós hoje também precisamos absorver. Faz sentido? Vocês estão entendendo isso? E é importante a gente entender que a questão do óleo é apenas um detalhe dentro de um sem números de questões, dos quais nós também estamos imersos e presos a questões que nos escravizam à religiosidade e nos impedem de viver uma vida no Espírito poderosa, como ministros competentes de um novo pacto. Porque nós sequer conhecemos a vigência de um plano diretor deste novo pacto. Sim ou não? Quem hoje no Brasil está falando de novo pacto? Aleluia, Léo, é isso aí. Mas esse é um assunto relevante, muito relevante. Porque esse é apenas um ponto dentro da infinidade de questões que prendem a igreja nacional e mundial. Enquanto nós fomos chamados, eleitos, para sermos ministros competentes de um novo pacto. E Hebreus diz que todo símbolo, toda sombra foi imposta e estabelecida até o tempo de reformar todas as coisas. Então havia uma ordem levítica, uma ordem arônica em vigência, e aí Jesus vem, vocês lembram, debaixo de uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque, e ele estabelece essa nova ordem, e ele cumpre todas as coisas, todas as sombras, símbolos e títulos que apontavam para uma realidade futura, que agora nele se cumpre, nele próprio. Então é importante a gente dizer que o símbolo não é mal, não tem nada de mal. O símbolo era importante, era válido, foi algo que Deus fez no seu tempo, no seu caroz, tinha o seu lugar no pacto em que se deu. Ok? Entendido? Para fechar a questão do óleo, 2 Coríntios 1, 21, Deus diz assim: ora, é Deus que nos ungiu, foi Deus que nos ungiu, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Não é uma coisa que desce na minha cabeça, não é uma coisa exterior, não é uma coisa por fora, agora é uma coisa de dentro, é uma coisa no Espírito, agora é uma pessoa, agora é o Cristo em mim, agora está dentro, agora é o Espírito dele em mim. Não é mais algo exterior de uma velha ordem, não é mais símbolo, agora é realidade, não é mais substância, agora é essência nele, não está mais fora, está dentro.
Eu não preciso que ninguém derrame óleo sobre mim. Eu preciso sim que a oração de fé seja feita por mim. Porque a unção já está em você, já está em mim. Quem está entendendo? Vocês percebem a diferença? Em 1 João 2,20 está escrito assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Aleluia, eu louvo a Deus. Aleluia. E aleluia mesmo, meu irmão. E misericórdia mesmo. E graça mesmo, e graça sobre graça, e põe graça nisso. Sabe por quê? Porque a gente é tão desatento, que se a gente fosse realmente andar debaixo dos velhos rudimentos e debaixo da lei, a gente estava literalmente frito. Sabe por quê? Abre tua Bíblia em Êxodo 30, verso 32 e 33. Olha só que legal isso. Já estou finalizando. Êxodo 30, 32. Velho pacto. Não derramem sobre outro homem, não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. Só uma pausa. O óleo, o azeite de unção, tinha uma série de minúcias, tinha uma receita toda peculiar e particular. E aqui está escrito: não derramem sobre nenhum outro homem, não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo com este ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Meu irmão, as igrejas no mundo inteiro, nós, até um mês atrás, estávamos fazendo isso. Estou falando de mim. Pom, 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 pom. É sério isso? É sério. E detalhe, né? É qualquer tipo de óleo. Você vai no Conde de Sarzeda, sei lá. Nem óleo Johnson deve ser. Se fosse óleo Johnson, estava bom. Tem uns óleos que só misericórdia, meu irmão. Você passa ali no umbral da casa, você tem que meter a VAP, nem com VAP sai. Bom, só Jesus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte. Lembra o que Deus falou para nós? Ninguém consegue obedecer à lei. Ninguém. Agora, se é para ficar debaixo dos velhos rudimentos, mexer com óleo, meu irmão, é nitroglicerina. É mortal. Mas é assim que a gente trata a coisa. Vamos esquecer um pouco a questão do óleo, ok? O óleo foi aqui só um ingrediente para a gente ver um pouco do nosso sincretismo religioso, do nosso dualismo, um pouco da nossa pagelança gospel, um pouco da nossa mesa branca gospel. É pesado, né? Um pouco do nosso fetichismo evangélico, um pouco da nossa mistura de fé, da nossa mescla de fé. E isso é muito sério. E eu me incluo nisso, porque eu estou em transição, mas eu quero a transição. Aleluia. O que eu não quero é banalizar as coisas de Deus, e eu quero, em nome de Jesus, que eu e você possamos viver de maneira integral, com muito temor, totalmente imerso, debaixo das verdades, da ordem, do fundamento do novo pacto. Quem quer isso? São 8 horas, não é tarde ainda. Eu quero falar rapidamente com vocês, eu vou passar aqui na tela
apenas algumas diferenças, alguns contrastes entre o velho e o novo pacto. Pode ser? Amém? Eu quis falar um pouquinho sobre revelação progressiva, e eu trouxe a questão do óleo, para que a gente perceba como Tiago e como Pedro não entenderam verdades presentes naquele tempo. E Paulo teve que trazer verdades presentes, a fim de que eles transicionassem e entendessem essas verdades presentes. Quem está entendendo? Hoje nós também precisamos transicionar como igreja, dentro de verdades presentes. Precisamos compreender a ordem e os fundamentos do novo pacto, para que funcionemos como ministros competentes deste novo pacto. Faz sentido? Então é importante a gente desmistificar estas questões que estão tão perto e dentro de nós, como esse exemplo bobo, tosco do óleo, do qual há um mês atrás eu estava usando. E hoje a gente viu que não tem sentido, não faz parte desta ordem, não faz parte deste vigente tempo presente. Faz sentido para vocês? Eu não quero errar, você não quer errar. Eu quero ser efetivo naquilo que Deus está edificando. E Deus está edificando debaixo de uma arquitetura eterna. Eu não posso fazer nada da minha cabeça e nem você. Nós não podemos fazer nada debaixo de um outro modelo que não seja o único modelo, o modelo original. Nós não vamos fazer invencionices. Quem está comigo nessa edificação? Amém? Então nós vamos olhar um pouco hoje alguns contrastes entre o velho e o novo pacto. E estes pactos são tão diametralmente opostos na sua natureza, operação, eficácia, ordem, objetivos, vigência. E é importante que você, de repente, se você tiver o seu celular, fotografe cada tela, lembre disso, para que você grave e veja a grandeza daquilo que Deus está nos ensinando esses dias. Não se trata de uma palavra, novo pacto, velho pacto. Não, meu irmão, são coisas absolutamente distintas que te colocam num novo plano dimensional, numa nova geografia de ação, que te liberta e te transporta para uma nova realidade de vida. Quem está entendendo? Por favor, considere o que Deus está falando nesse tempo. Amém? Vamos lá. A primeira tela fala, vamos lá, como é que, eu não sei nem como a Vitória dispôs para mim isso daqui. Eu acho que eu vou ler aqui na tela ao invés de... Bom, eu atrapalho vocês se eu ficar assim de costa? Atrapalha? Atrapalha? Eu sou pequenininho, né, filha? Deixa eu só entender o que ela fez, que aí eu leio aqui então. Mas eu vou te atrapalhar do mesmo jeito. Claro. Vamos lá, eu mando para o grupo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eles são pactos absolutamente diferentes dos lugares que foram declarados. O antigo pacto foi declarado no Monte Sinai, e o novo pacto foi declarado no Monte Sião. Quem assistiu aquele filme, aliás, eu recomendo, como é que chama mesmo? Pô, eu vou recomendar o filme que eu não sei o nome, de Moisés, é o Êxodo? É o Êxodo? Êxodo, né? Me ajuda aí, gente, se ninguém assistiu? Êxodo, assistam o Êxodo, sensacional o filme, gente. 2, esses pactos são absolutamente diferentes na maneira que foram declarados. Olha só, o antigo pacto foi feito como um voz de trovão no Monte Sinai, produzindo medo, temor. E o outro, Jesus Cristo, Filho de Deus, declarou o novo pacto com amor e graça. Olha que diferença, não é diferente demais? O 3, eles são diferentes em seus mediadores. O velho pacto da lei foi dado por meio de Moisés. E o mediador é o sacerdote no tabernáculo terreno. Falamos isso, né? No novo pacto da graça foi dado por meio de Cristo, que é o nosso mediador como sumo sacerdote no santuário celestial. Uau! 4, eles são diferentes no ponto principal. O antigo pacto exigiu o cumprimento de obras. O novo pacto cumpre as obras por meio da obra completa de Jesus. Uau! São diferentes
em como eram consagrados. O antigo pacto era consagrado com sangue de animais aspergidos sobre o povo. O novo pacto foi consagrado com sangue de Jesus vertido espiritualmente sobre o seu povo. São diferentes em seus sacerdotes. O antigo pacto é representado pelo sacerdócio da lei de Moisés e sumos sacerdotes que descendem de Arão. O novo pacto tem um sacerdócio de todos os crentes. Vou repetir, de todos os crentes. E um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! São diferentes em seu sacrifício. O antigo pacto requeria a repetição interminável de sacrifícios imperfeitos. O novo pacto provê um sacrifício perfeito do próprio Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, aleluia. São diferentes em como foram escritos. O antigo pacto foi escrito por Deus em tábuas de pedra. O novo foi escrito por Deus no coração dos seus filhos. São diferentes em seus objetivos. O objetivo no antigo pacto era descobrir o pecado para condená-los e colocar um cerco ao redor dele. O objetivo no novo pacto é declarar o amor, a graça, a misericórdia de Deus para perdoar os pecados e dar vida eterna. Uau! São diferentes em seus efeitos práticos na vida. O antigo pacto termina em escravidão, embora não por sua culpa. O novo pacto provê verdadeira liberdade. São diferentes na forma em que o Espírito Santo trabalha sob o antigo pacto. Deus concedeu o Espírito Santo a pessoas específicas, sobre as quais ele vinha temporariamente. No novo pacto, ele o dá a todos os filhos, para viverem neles e com eles para sempre. Aleluia. 12. São diferentes na ideia do reino de Deus. Debaixo do antigo pacto, o reino de Deus é visto como o governo supremo de Israel sobre as nações. Debaixo do novo pacto, o reino de Deus é uma realidade que integrante e espiritual, presente com Cristo, reinando com sua igreja, para a consumação eterna que estabelece a ordem de Deus sobre tudo o que foi criado. 14. São diferentes na extensão de sua administração. O antigo pacto se limita aos descendentes de Abraão. Lembra? Por meio de Isaac, Jacó, segundo a carne. No novo pacto se estende por todas as nações e raças sob o céu. 15. São diferentes em sua eficácia. O antigo pacto não fez o povo de Israel perfeito. O novo pacto pode e traz a perfeição do povo de Deus. Aleluia. Para que vocês não acham que tem 150, tem só 112, tá? Estou chegando lá. É brincadeira. 16. São diferentes na duração. O antigo pacto foi desenhado para ser eliminado. Olha isso. O novo pacto foi desenhado para durar para sempre. São diferentes na revelação de Deus. No antigo pacto, Deus se representa como Criador e Senhor. Debaixo do novo pacto da graça, Deus se revela como Redentor e Pai. São só 30, tá, gente? 18. São diferentes em como as pessoas se apresentam. No velho pacto, as pessoas aparecem simplesmente como criaturas pecadoras, que perverteram seus caminhos e que não podem apresentar-se retamente diante de Deus, confiadas em suas próprias obras. Debaixo do novo pacto, os crentes não são tratados como pecadores perdoados, e soam como filhos justificados pela obra de Deus, que podem apresentar-se confiantemente diante de Deus, seu Pai, por graça. São diferentes quanto à obediência. O velho pacto estava sujeito à eventualidade da obediência incerta de uma pessoa inconstante. A obediência à lei era o caminho da vida. Ali a fé era requerida como uma parte da justiça da lei. O novo pacto descansa sobre a obediência de Cristo como mediador, obediência que é absoluta e segura. O caminho à vida é a fé em Jesus Cristo, e aqui a fé é unicamente o órgão por meio do qual tomamos posse da graça de Deus em Jesus Cristo. Guarde o 19, é muito importante. Todos são diferentes na maneira de conhecê-lo. O velho pacto era conhecido em parte por mediadores, visto que a lei de Deus escrita em tábuas era ensinada por outras pessoas. O novo pacto se conhece exclusivamente por meio de uma revelação especial do Espírito, feita efetiva nos crentes. 21. São diferentes na... O que está escrito? Vitória, o que é isso aqui?
são diferentes na maneira do pecado. No velho pacto da lei, Deus visitava o pecador até a 3ª e 4ª geração. Olha que zica, você é louco. Debaixo do novo pacto da graça, Deus não se lembra nunca mais dos pecados. Obrigado, papai. 22. São diferentes em como recebe a bênção. Debaixo do velho pacto da lei, os filhos de Israel recebiam a bênção só se obedecessem estritamente os mandamentos de Deus, no exterior e no interior. Debaixo do novo pacto da graça, os crentes não tinham que depender de seus próprios esforços para receber as bênçãos de Deus, porque Jesus cumpriu com cada um dos requisitos da lei por eles, e os recalcou e os tornou abençoados para sempre. 23. São diferentes para transformar. Debaixo do velho pacto da lei dependia-se do próprio esforço para produções de mudanças de conduta, sem transformação de coração. Olha isso. Debaixo do pacto da graça, receber o amor de Jesus Cristo e sua obra consumada produz uma transformação interior que gera obras motivadas pelo amor de Deus. 24. São diferentes quanto aos sacrifícios. Debaixo do velho pacto da lei, os sacrifícios com sangue de animais cobriam os pecados dos filhos de Israel durante um ano. E o processo se repetia anualmente. Debaixo do novo pacto, por um só sacrifício, o sangue de Jesus tirou os pecados dos que creem nele, completa e perfeitamente, de uma vez por todas, para sempre. Aleluia, Senhor. 25. São diferentes quanto ao poder sobre o pecado. Debaixo do velho pacto, a obediência à lei não podia dar aos filhos de Israel poder para deixar pecar efetivamente. Não dava. A lei não tem poder para tornar ninguém santo, justo e bom, uma vez que o sangue do sacrifício só pode cobrir o pecado, mas não justificar o pecador. Debaixo do novo pacto, o pecado não tem domínio sobre os crentes, porque o poder de Jesus para vencê-lo opera quando os crentes têm consciência que são feitos justos em Cristo, não por suas próprias obras. 26. Aleluia. São diferentes quanto à confiança que produzem. Debaixo do velho pacto, os filhos de Israel eram roubados em sua confiança na bondade de Deus, porque sempre estavam olhando para si mesmos para ver se agiam bem ou mal, ou seja, estavam conscientes de si mesmos. Debaixo do novo pacto da graça, aqui estão os hieroglifos. Os crentes podem ter enorme confiança e segurança em Deus, porque olham para Cristo e não concentram seu olhar em si mesmos. São conscientes de Cristo. 27. São diferentes pelo nível de relacionamento que estabelece debaixo do velho pacto da lei. Os filhos de Israel não podiam ter um relacionamento íntimo com Deus, porque sua falta de justiça e retidão gerava uma distância entre eles e Deus. Debaixo do novo pacto da graça, os crentes desfrutam uma comunhão íntima com Deus como seu Pai, porque são feitos justos pela fé em Jesus. 28. São diferentes pelo acesso que permitem. Debaixo do velho pacto da lei, os filhos de Israel não podiam entrar no Santíssimo Lugar, onde estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote tinha acesso, e uma vez por ano, no dia do perdão ou da propiciação. Debaixo do novo pacto da graça, os crentes vivem na presença santa de Deus e também podem aproximar-se confiadamente junto ao seu trono de graça para encontrar misericórdia, graças, a perfeita propiciação e perdão por Jesus. São perfeitos, são diferentes no tipo de ministério. Debaixo do velho pacto da lei, os filhos de Israel estavam sob o ministério da condenação e morte, baseado na letra. Debaixo do novo pacto da graça, os crentes estão sob o ministério da justificação e vida pelo poder do Espírito de Cristo. São diferentes pela demanda da justiça. Debaixo do velho pacto da lei,
Deus exigia justiça e retidão do ser humano. No novo pacto da graça, Deus transfere justiça e retidão ao homem pela obra cumprida por Jesus. São diferentes na forma de obter a bênção. Debaixo do velho pacto da lei, os filhos de Israel iam ao templo para buscar as bênçãos. Debaixo do novo pacto da graça, os crentes são o templo e têm a bênção plena de Cristo. São diferentes na manifestação da glória. Debaixo do velho pacto da lei, deste é uma glória que perece sobre um lugar, a qual era sentido ocasionalmente. Debaixo do novo pacto da graça, desfruta-se continuamente de uma glória que permanece morando em nós. E por último, são diferentes na forma de governo. Debaixo do velho pacto da lei, mostra-se uma teocracia em que os crentes, o que está escrito aí? Aqui, Vitória, aqui a gente precisa orar a Jesus. Debaixo do novo pacto da graça, mostra-se uma nação espiritual que não pode se identificar com nenhum poder político. Aleluia, aleluia. Só até aqui. Fique de pé. Quero chamar a pastora Van aqui à frente. Chamar o louvor também. Quanta coisa, não é? Você vê quanta diferença. Como as diferenças são diametralmente opostas. Vocês perceberam? Deu para perceber quão claras são estas diferenças? Vocês estão prestando atenção aqui em mim, gente? Sabe, amados, Deus está fazendo algo novo na terra. Ele está abalando o abalável, de fato. E Ele está destruindo cadeias de religiosidade. Ele está destruindo essas síndromes de Jerusalém, que ainda nos prendem a velhos rudimentos de velhas ordens. Deus está nos libertando para viver hoje uma liberdade em Cristo. Mas nós precisamos aprender quais são os fundamentos e a ordem desse novo pacto. Entender o que é verdade bíblica, verdade presente, o que é revelação progressiva. Esse é o ponto de partida. Quem está entendendo isso? Quem está feliz com o que Deus está fazendo nesses dias aqui? Eu queria orar por você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu queria pedir para que Deus trouxesse entendimento nestes dias. Talvez nós tenhamos apenas mais um dia de série. Tem mais alguns assuntos que é importante, que eu vejo que é importante a gente colocar. Mas é importante que a gente saia desta série, de fato, conscientes do mínimo, porque é apenas uma base. É uma base. A intenção de Deus aqui é apenas te provocar e te despertar, para te mostrar como nós estamos ainda presos e amarrados, que nós precisamos de fato quebrar estas cadeias que nos prendem à religião. É duro dizer isso. Eu quero orar por você e com você sobre isso. E depois no final eu quero orar também por nossa nação. Orar por essa questão desta pandemia. Mas eu quero que nós nos atenhamos nesse primeiro momento a nós. Para que haja um destravar da nossa mente, que haja um destravar no nosso coração, que nós tenhamos de fato um descortinar da verdade diante de nós. Se nós temos a mente de Cristo e nós precisamos começar a viver dentro desta nova natureza. Faz sentido isso para vocês? And when they get sounds of